Será que seu nível de autoconhecimento faz diferença na sua vida profissional, no seu desempenho, na sua carreira? Vamos conversar sobre isso. Olá, pessoas! Eu sou a Marina, psicóloga e empreendedora, e no vídeo de hoje estou aqui com uma convidada super especial. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, pessoal! Eu sou a Luana, sou psicóloga, pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. Atuo com psicologia clínica, com psicoterapia individual e também já atuei na área organizacional, com desenvolvimento de pessoas e equipes. Inclusive, já atuou aqui na Virtude, junto com a gente, né? E isso, comecei, foi muito importante, foi minha primeira experiência profissional na área organizacional, então considero que foi realmente uma experiência muito valiosa. Muito bem, gente. Então hoje eu vou fazer algumas perguntas para a Luana, como ela tem essa experiência também mais da área clínica. A gente recebe nas empresas muitas demandas, muitas dúvidas sobre isso também, né? Então a gente vai conversar mais sobre essa questão do autoconhecimento na vida profissional. Então, Luana, o que é autoconhecimento na tua visão? Tá. O autoconhecimento, então, ele pode ser compreendido como um processo, né? Uma ferramenta que funciona como uma bússola, que nos orienta, que nos direciona, né? Na direção dos nossos valores, dos nossos propósitos e, de fato, na direção de quem somos. Né? Algo bem importante também sobre o autoconhecimento é que ele é a base para desenvolvermos a nossa inteligência emocional, que é a forma como vamos compreender e lidar com as nossas emoções. Ao contrário do que se pensa, todas as emoções elas têm um papel fundamental na nossa vida, né? Às vezes a gente comenta, emoções positivas, emoções negativas, mas não é dessa forma. Todas elas são importantes porque elas trazem mensagens sobre quem somos, né? Então é importante considerarmos dessa forma. Algo bem importante, né, sobre a inteligência emocional também, é que é aquela questão de que a gente precisa validar, nomear os nossos sentimentos, ao invés de apenas querer lidar contra eles, né? Um exemplo bem importante é a questão da ansiedade, né? Que a gente tem uma cultura de querer combater a ansiedade, mas é muito mais importante que a gente acolha, que a gente compreenda o que a ansiedade está querendo nos dizer, né? Então, por isso, nesse sentido, é muito importante que possamos desenvolver o nosso autoconhecimento para saber lidar com as nossas emoções. É olhar para dentro, né? Para si Isso. mesmo. E o autoconhecimento é o primeiro passo, eu diria, né? Para depois a gente Isso. entrar em outras questões. E qual é a importância do autoconhecimento para a vida profissional? Isso interfere de alguma forma no Uhum. lado profissional? Com certeza. O autoconhecimento ele é uma ferramenta muito importante na vida pessoal e com certeza algo essencial enquanto carreira, né? Porque a partir do momento que eu tenho clareza sobre os meus valores, os meus propósitos, a partir do momento que eu consigo lidar com as minhas emoções, fica muito mais fácil eu fazer um planejamento de carreira, eu tomar decisões, né, alinhadas com esses propósitos, com esses valores que estão claro para mim enquanto pessoas, né? Então vai ajudar bastante na questão das escolhas, né? Isso. Do direcionamento, da tomada de decisão. E a falta de autoconhecimento. Se porventura eu não desenvolvi isso na minha vida, ou eu tenho enfim, um autoconhecimento pequeno, né? Limitado. Isso pode interferir na realização profissional ou fazer com que eu não seja realizado profissionalmente? Com certeza tem uma influência muito grande. Até tem uma frase que diz o seguinte, né? Quando eu não sei qual caminho seguir, qualquer caminho serve, né? Então, nesse sentido, às vezes a gente acaba fazendo escolhas na nossa vida pensando nisso, assim, né? Tendo a influência, às vezes, de fatores mais externos e tudo mais, sem olhar de fato para aquilo que a gente gosta, né? Quais são os nossos interesses. Às vezes a gente ingressa numa área profissional pensando, uma vez eu ouvi que eu tinha aptidão para isso, ou alguém me disse que eu combino com tal área, ou eu ouvi falar que financeiramente compensa. Então, às vezes, a gente acaba tomando essas decisões não olhando para dentro, né? Não olhando para o que de fato a gente valoriza e coisas mais externas. Então, a chance disso afetar na nossa realização é muito grande, porque como que eu vou me sentir realizado, né? Se eu estou fazendo algo que não é de acordo com o que eu penso, que é algo que não faz sentido para mim, né? Até as pessoas sempre falam, né? Trabalhos, nos desenvolvimentos que a gente faz, que elas buscam reconhecimento. E eu sempre questiono,
Mas é melhor reconhecimento ou realização? Porque eu entendo que o reconhecimento vem de fora, a realização vem de dentro, né? Exato. Então é muito melhor, é mais indicado que a gente busque se realizar naquilo que a gente faz. E o reconhecimento não depende da gente, né? Claro, se a gente fizer um bom trabalho, provavelmente a gente vai ter reconhecimento também. Mas é muito mais importante a gente se sentir realizado. E aí a gente só vai conseguir isso com o autoconhecimento, ou desenvolvendo isso na nossa vida, até para entender se me realiza ou não, né? E já que o autoconhecimento é tão importante, interfere na nossa vida profissional, no que a gente está buscando, queria que tu desse algumas dicas, Luana, de como buscar isso, então, como desenvolver o autoconhecimento, ampliar o autoconhecimento no nosso dia a dia. Mas antes disso, se inscrevam no canal. Agora pode dar as dicas. Tá, muito bem. Perfeito. Então, para a gente pensar, né, nessa questão de como adquirir ou como ampliar o autoconhecimento, a gente parte da ideia que o autoconhecimento é um processo e que não é algo que acontece de uma hora para outra, né? Inicialmente não é algo tão fácil assim, mas que é possível. E a ferramenta que mais contribui para o desenvolvimento do autoconhecimento é a psicoterapia. Por quê? Né? Porque nesse espaço nós vamos contar com o auxílio de um profissional capacitado que vai nos direcionar nesse percurso. Seguidamente eu comento com os meus pacientes, né, que eu estou ali ao lado, às vezes de mão dadas, né, com eles, mas quem vai trilhar o percurso principalmente é a pessoa. Por que nesse sentido? Porque como a gente fala, né, a questão do autoconhecimento é algo de dentro para fora. Né? Não é o profissional, não é o psicólogo que vai estar trazendo as respostas ou dizendo o que é certo, o que é errado, né? Em termos, né, dessa questão, é algo que acontece de fato de dentro para fora. Então, a ferramenta que mais contribui para essa questão do autoconhecimento é a psicoterapia. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho também fazer isso, né? Isso. E o autoconhecimento, ele é o primeiro passo, ele não é o único, né? A mudança não vem só com o autoconhecimento, depois tem um caminho a ser percorrido e nesse processo, às vezes, a gente precisa de uma orientação, né? Então, isso é bem importante. Não é só o se conhecer, mas depois o que eu faço com isso, como que eu vou me apropriar dessas questões que eu tomei conhecimento, né? Sei que tenho tais habilidades, tais competências, tais limitações, e agora o que eu faço com isso, né? A psicoterapia também ela é importante nesse sentido, para poder desenvolver as nossas habilidades e também trabalhar com as nossas limitações, né? Muito bem, gente. Então, falando um pouquinho de autoconhecimento e da influência do processo de se conhecer na vida profissional, eu acho que a gente pode resumir dessa forma, né? Que é importante, tem a sua relevância e vai contribuir, vai influenciar de uma maneira positiva para o nosso crescimento e para a nossa realização, né? Exatamente, que é o mais importante, essa questão da realização. Até porque a gente fala muito da felicidade no trabalho, né? Isso, algo que é bem da nossa área de atuação, inclusive, né? A psicologia positiva trabalha muito com essa questão. Antigamente não se tinha tanto essa questão da felicidade, da realização do bem-estar no contexto de trabalho, mas hoje isso é muito explorado e é provado que é possível, né? São coisas que podem e devem andar juntas, essa questão do bem-estar, né, no contexto de trabalho. Muito bem, gente. A gente espera que vocês tenham gostado, então, dessas dicas, desse bate-papo, né? Isso. Agradeço, Luana, por tu ter se disponibilizado, vir falar um pouquinho sobre isso com a gente. A Luana vai estar por aqui em outros vídeos, aí vocês vão poder acompanhar aí um conteúdo mais aprofundado sobre isso, tá bem, gente? Até mais!